Olá pessoal, tudo bem? Depois de décadas de discussão, a Câmara aprovou o texto base que regulariza a questão dos jogos no Brasil, né? Esse texto ainda pode ser modificado ao longo do dia, várias propostas de destaques vão ser analisadas na Câmara e depois ainda precisa também de uma votação no Senado. Mas sobre o texto especificamente aprovado na Câmara, as pessoas muitas vezes imaginam, né, leem isso como, bom, agora está liberado o jogo no Brasil e tudo isso que a gente já via aí ilegalmente acontecendo passa a ser legal, né? Não é exatamente assim. O projeto ele regulariza sim algumas atividades, mas cria uma série de regras, inclusive algumas reservas de mercado, né? Então não é todo mundo que estava operando na ilegalidade que simplesmente passa a ser legalizado, né? E vai continuar havendo a ilegalidade porque justamente por conta dessa reserva de mercado que define a quantidade de casas de jogo do bicho, por exemplo, que pode ter numa cidade, vai fazer com que quem não se enquadrar nesses critérios, não vencer as licitações, etc e tal, continue operando ilegalmente, né? É bom dizer, por exemplo, que as apostas online, havia uma expectativa muito grande da aprovação desse projeto, justamente porque as apostas online hoje são muito famosas, né? As grandes casas de aposta no mundo inteiro estão aí anunciando aí normalmente nas redes de TV, nas placas publicitárias, nas camisas de time de futebol. Essas apostas online não estão propriamente regularizadas dentro desse projeto. Esse projeto permite que isso aconteça, mas entrega ao Ministério da Economia a regulamentação, ou seja, ainda depende do governo federal, que tem uma posição dúbia, né, sobre esse assunto. Ou seja, esse ponto que mais se falava, né, e que gerou, inclusive, o debate maior à volta dos jogos no Brasil, esse debate ainda depende do Ministério da Economia, mesmo que seja depois aprovado no Senado, né? Em relação às outras modalidades, como eu disse, foram criadas algumas reservas de mercado que definem apenas grandes investidores como passíveis de operar esses jogos, né? Os cassinos, por exemplo, a exigência é que tenham um capital de 100 milhões, né, para poder operar. E também uma quantidade pequena nos estados, né? Estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro, por exemplo, de acordo com a população, podem ter 2 cassinos, por exemplo. São Paulo é o único que poderia ter 3, né? E vários estados brasileiros poderiam ter apenas um cassino funcionando, né? Da mesma forma, a questão dos bingos, né? Há uma limitação para os bingos. Em algumas cidades específicas, cidades muito pequenas, só vai poder ter um bingo, né? E como eu disse, no caso do jogo do bicho, também limitado, né? Uma casa para cada 700 mil habitantes. Uma cidade com 700 mil, um estado, por exemplo, menor, como Acre, por exemplo, poderia ter apenas uma empresa operando, o que certamente fará com que outras pessoas que já operam, os bicheiros e tal, continuem operando dentro da ilegalidade, né? Até porque é preciso também ter um patrimônio, um capital de 10 milhões para poder entrar nessa jogada aí, literalmente nessa jogada aí, né? Então, o projeto dessa forma, ele deixa aí algumas lacunas para que continue havendo um jogo sem regularização e apenas licitando e definindo vamos dizer assim, algumas empresas oficiais para a prática desses jogos no Brasil, né? E distribui esse dinheiro que vai ser arrecadado, né? Os 17% da CID Jogos, por exemplo, além da questão do imposto de renda, isso é distribuído uma série de fundos, uma série de coisas, mas isso pode tudo mudar ao longo da discussão dos destaques também, né? E chamou a atenção a posição do governo, bastante dúbia nesse aspecto. O presidente Jair Bolsonaro já tinha dito que se um projeto como esse fosse aprovado no Congresso Nacional, ele vetaria esse projeto. Porém, depois vários membros do governo passaram a apoiar essa ideia abertamente e passou a haver uma cisão dentro do governo, né? Ciro Nogueira, por exemplo, de um lado, o ministro do Turismo também, o Gilson de um lado, de outro a ministra Damares, por exemplo, que é contrária, né? Os partidos da base também se dividiram, tanto que o governo liberou a bancada. O presidente até nos últimos dias aí, da discussão desse projeto começou a disparar algumas mensagens pedindo que as pessoas não aprovassem, porque criaria para ele um problema de ter que vetar ou não. Então ninguém sabe exatamente como é que o governo vai agir a esse respeito. A bancada religiosa, sobretudo, e alguns partidos da base, como o PR, votaram contra o projeto, assim como alguns da oposição, né? O PT, por exemplo, o PSOL, votaram contra o projeto,
porque também encampando essa ideia das entidades religiosas de que havia um risco para o país do ponto de vista de, né, deixar as pessoas viciadas em jogos, etc. e tal. E quem foi favorável defendeu que isso poderia gerar para o Brasil mais turismo, mais investimentos, mais empregos, né? No fim das contas, não é exatamente nenhuma coisa nem outra, né? A gente vai ficar no meio do caminho porque o jogo já acontece. Então, na prática, o vício do jogo já acontece na ilegalidade. Por outro lado, também não se imagina que as pessoas que estão em países que também já estão com seus jogos legalizados venham simplesmente para o Brasil para poder jogar aqui, até porque é uma indústria ainda que precisaria de uma caminhada muito grande. Mas o fato é que o governo ficou nessa sinuca de bico de como é que vai lidar com essa situação, e há uma expectativa muito grande que o governo vai fazer se o Senado também aprovar esse projeto. Um abraço para vocês e até mais.